despertar do senso moral das crianças, né, é fundamental para todo esse processo de desenvolvimento que persiste ao longo da vida, mas que tem na infância um lugar muito privilegiado. Então, eu gosto muito de pensar nesse desenvolvimento, nessa conquista, a partir desse duplo movimento, né? De pensar em si e de pensar nessas interações nas quais os conflitos estão presentes. Então, quando a gente está pensando em desenvolvimento moral, o que a gente está querendo dizer sobre desenvolvimento moral na infância? Né? A primeira coisa é que desenvolvimento moral não é um produto, não é algo que a gente compra ou que a gente constrói ou que a gente oferta para o outro e que o outro imediatamente tem. Ele é um processo a longo prazo, é um processo que demanda muito investimento, muito cuidado, e é através desse processo que a criança vai descobrindo pouco a pouco o que é bom, o que é mal, o que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado. E esse é um processo de experiência. Por isso que a gente fala que na educação infantil, por exemplo, a gente não tem aula necessariamente, mas a gente tem experiências que as crianças vivem, que as crianças transitam, que as crianças investem e que as crianças vão, né, construindo com elas ao longo das suas próprias observações. Então, pensar nesse movimento é entender que a criança está descobrindo como é que esse mundo funciona. E se ela está descobrindo como é que esse mundo funciona, ela vai percebendo esse mundo num primeiro momento de que maneira? Pelo olhar do adulto. É o adulto quem aponta e diz: veja, olhe. E a criança olha. E ao olhar, o mundo dela se expande. Porque a família, como espaço de socialização primária, e a escola, como espaço de socialização secundária, são os principais laboratórios sociais através dos quais as crianças vão se construindo, descobrindo o funcionamento, como é que se fala com as pessoas, quais os tons de fala, quais as palavras mais adequadas para a gente usar em determinado momento, como se pede determinado objeto, como se devolve, como se porta, o que é que precisa ser feito, o que é que não pode ser feito, o que é inegociável. Então, pensando em tudo que constitui a organização das experiências infantis, constitui esse universo, esse laboratório social, através do qual a criança vai descobrir o funcionamento desse mundo. Isso acontece num primeiro momento a partir do que nós chamamos do despertar do senso moral. O despertar do senso moral é quando a criança, por volta dos 2 anos de idade, superando o estado sensório-motor, começa a poder conservar de alguma maneira a ideia de que há coisas que se faz e há coisas que não se faz. Mas se a gente entende que isso é um processo, a gente também precisa entender o que é que faz parte desse processo. E para entender o que faz parte desse processo, a gente tem que entender o que não é parte desse processo. A criança, ela vai adentrando nesse mundo da moral, que é um mundo no qual ela reflete, ela pensa, ela age, né? E ela atua, ela é protagonista desse mundo. Então, a moral não é coerção. A moral não é a resposta da criança para o medo do castigo, a moral não é a resposta da criança para o autoritarismo do adulto, mas a moral é uma adesão aos valores que estão sendo postos, não é, por aquele adulto de referência. A moral também não é a polidez, que é algo que a gente se confunde muito. A criança bem educada, que pede sempre por favor, com licença, muito obrigada. É óbvio que a gente sabe que a polidez é a porta de entrada para o mundo da moral. Ela tem sim o seu valor, ela tem sim a sua relevância, afinal de contas, quando eu cumprimento o outro, né, quando eu digo para o outro bom dia, quando eu digo para o outro boa tarde, boa noite, como é que você está? Eu não estou só cumprimentando, mas eu estou reconhecendo a existência desse outro. E isso faz parte, sim, do mundo da moral, não é? Porque reconhecer o outro é uma função importantíssima, mas não é necessariamente a moral, porque eu posso cumprimentar o outro apenas por um hábito ou por um ensinamento que já ficou memorizado. A moral também não é a obediência cega. E é muito importante que a gente pense sobre isso, porque a moral não é a submissão da criança para o que o adulto quer fazer. A criança não faz só porque ela tem que fazer porque o adulto manda, mas ela precisa, pouco a pouco, se encontrando com os princípios que estão sustentados aí nessas regras.
E se a moral não é uma obediência cega, em que a criança reproduz e faz sem que ela saiba por que está acontecendo, ela também não pode ser o medo da punição. Ela não é algo que a gente faz para receber algo em troca, ou para se livrar, ou para se safar de uma punição. Tampouco pode ser busca por recompensas. Então, a moral, ela tem uma implicação, né, que tem o sujeito como processo ativo, mas ela é um processo participativo, em que a criança precisa se expressar, dialogar, reconhecer, valorizar, mas porque ela vai construindo na sua identidade uma relação com essa moral. E para que a moral esteja posta como valor, a gente precisa entender o que é essa moral, não é? E para a gente entender o que é essa moral, a gente precisa entender que esses dois conceitos, não é? Moral e ética, são dois conceitos distintos, indissociáveis, mas distintos, em que a moral está muito associada a um comportamento mais regulatório, né? A moral responde à pergunta: como é que eu devo agir? É por isso que a criança precisa desse repertório. Como é que se age em determinada situação? Porque se uma criança grita, por exemplo, com a outra, não basta a gente dizer para ela que não pode gritar. Aí a gente leva a criança à obediência cega, né? A gente precisa levar a criança a refletir sobre os efeitos que o grito dela traz no outro e que outro comportamento ela poderia colocar no lugar daquele comportamento que ela tem, né? Ter limite, construir limites ou aplicar limites para as crianças, nada mais é do que apresentar para as crianças as relações de causa e consequência sobre as suas ações. E aí, quando a criança vai introjetando, não é, na sua identidade, no seu self, essa ideia de é preciso agir de determinada maneira, porque quando eu ajo assim, eu gero reação nas outras pessoas, a criança vai construindo o que a gente chama de comportamento, né, que está dentro do cerne de uma convivência ética. Porque o que é a ética? Não é? A ética, segundo Paul Ricoeur, seria uma vida boa para e com o outro em instituições justas. E a ética responderia a pergunta: que vida viver? Enquanto a moral responde: como é que eu devo agir? Porque a gente não tem como pensar, né, numa convivência ética que não reconheça o outro. E aí o desenvolvimento moral é algo meu, que me atravessa, mas que me atravessa na minha relação comigo e com você. Por isso que a gente está pensando, né, quando a gente está fazendo essa fala, eu comigo e com você. Porque embora o desenvolvimento moral de cada pessoa seja um processo que nós vamos enfrentando e atravessando, eu só posso fazer a minha travessia se eu tiver com esse outro. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que 3 elementos são centrais ao desenvolvimento moral: as regras, os princípios e os valores. As regras, elas funcionam mais ou menos como mapas. São mandamentos precisos. Entre por essa rua, saia por aquela, venha por essa, dobre à esquerda. São mapas que vão nos dando direção sobre por onde agir ou como caminhar. A bússola seria os princípios. Os princípios, eles são nortes, dos quais são derivadas as regras, mas que não tem um mandamento assim tão claro. Ele nos dá a direção. E os valores, né, são de onde são derivados os princípios. Seria esse mundo onde a gente se desloca com bússola e mapa. E embora a aprendizagem da moral comece das regras, a gente não para nela, porque tem mais sofisticação moral, quem sabe, além de ler mapas, também ler bússolas. Porque não tem mapa para a gente chegar em todo o caminho. Não tem regra para tudo. E é preciso que, quando não haja regra, eu consiga, né, transitar por esse mundo por uma direção que são os meus princípios, que são inegociáveis, dos quais eu não abro mão. E aí, se a gente entende que o desenvolvimento moral demanda regra, princípios, valores, a gente vai compreendendo que a moral infantil não vai ser só uma interiorização passiva dessas regras, desses princípios e desses valores. Então, pensando, né, nessa perspectiva toda do desenvolvimento moral, a gente vai reconhecendo que ele nada mais é do que um olhar para dentro e um olhar para fora, para que eu possa entender quem eu sou num mundo específico. E quando nós nos encontramos com esse outro, quando nós, de fato, olhamos para fora, nós experimentamos uma gama de sentimentos sem os quais a gente não consegue alcançar processos mais sofisticados de moral.
A criança pequena não dará conta ainda de ser autônoma do ponto de vista moral, se autorregular sozinha, mas é justamente um caminhar por experimentar variados sentimentos morais que levarão essa criança a uma conquista de uma moral autônoma. E por que a escola é tão fundamental nesse processo, né? A família é o espaço de socialização primária, é o primeiro contato com a moral, o despertar do senso moral. Mas a família, ela tem valores muito autocentrados. É a religião que é própria dessa família, é a forma como a gente se alimenta, a nossa relação com o consumo, as nossas experiências de tratar o outro, né? Então, os valores da família, eles são e podem ser valores individuais. Os da escola, não. A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de convivência com a diferença. É na escola que esse outro, tão diferente de mim, está. A família pode ter valores individuais, a escola jamais. A escola precisa garantir que valores de igualdade, de respeito, né, de generosidade, de solidariedade, de humanidade, que os direitos humanos sejam assegurados nesse espaço. Então, se eu vou pensar nessas regras sociais e nessa vida e nessa obrigação que eu tenho para com os outros, eu vou entender que a escola é esse principal laboratório social, onde eu vou me construindo, incluindo necessariamente esse outro. É por isso que a escola não pode abrir mão, por exemplo, de temas como a sustentabilidade, porque esse outro é todo o outro que é externo a mim. É o ambiente, é o outro amigo, são os animais, são os conflitos, são os direitos sociais, são os direitos humanos. E quando eu penso, então, nesse laboratório social e em tudo que eu posso aprender na escola, eu penso que nós estamos, crianças, construindo o nosso self, a nossa identidade nessa relação com a escola. Porque é na escola que a gente é capaz de pensar sobre nós mesmos, considerando a perspectiva do outro. Então, pensar na escola, pensar nesse laboratório social, é pensar num processo de construção identitária. E não há dúvidas, né? Há muitas pesquisas sobre desenvolvimento moral, que o desenvolvimento moral ele tende a ser mais promissor em espaços no qual há incentivo ao diálogo, exercício da autonomia, da criticidade e da valorização das virtudes. E aí a gente pensa que não basta só que a escola ensine matemática, história, geografia, é preciso que a escola seja, sim, esse laboratório social para que a gente possa ser humano com a expressão mais afetiva e moral dessa palavra.